Olá, vamos falar um pouco a respeito do alcoolismo, pais alcoólatras e as suas consequências no desenvolvimento dos filhos. Fique comigo, assista o vídeo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e se inscreva aqui no canal. Esse é um assunto muito sério. O alcoolismo é uma doença e que cada vez mais vem afetando as pessoas, as famílias, as relações. Mas nesse vídeo, o meu foco é nas crianças, em como o alcoolismo dos pais pode interferir e afetar no desenvolvimento dessas crianças. Eu queria começar esse vídeo lembrando que o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 5º do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, versam sobre a obrigatoriedade da família, da comunidade, da sociedade e do Estado de garantirem os direitos básicos da criança, direitos como educação, saúde, higiene, mas também quanto à negligência. E a negligência, estamos falando então de descuido, desleixo, falta de atenção, falta de cuidado, falta de garantir a proteção e a segurança dessas crianças. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque uma das consequências do alcoolismo nas famílias é que muitas vezes esses pais alcoólatras, ao estarem ingerindo a bebida alcoólica em excesso, junto com essas crianças, na responsabilidade dessas crianças, muitas vezes em determinado ponto essas pessoas perdem a noção, o controle da situação, deixam essas crianças largadas, sem cuidado, muitas vezes sem alimentação adequada, sem horários de sono, de banho, porque elas não estão prontas, preparadas para cuidar nem de si mesmas nesse momento. Então, como cuidar de uma criança? Muitas vezes a pessoa perde noção do tempo, perde ali a noção dessa responsabilidade com a criança, do que a criança necessita naquele momento por estar alcoolizada. E isso compromete essa segurança, essa sensação de abandono que a criança sente, de ser deixada para lá de qualquer jeito. Fora que dependendo do local, dependendo da situação onde essa criança está, onde esses pais estão, essa criança é ainda colocada em perigo, por estar vulnerável ali diante de outras pessoas que podem se aproveitar da situação, ou mesmo em casa há outros perigos de acidente, com fogo, fogão, coisas, objetos dentro de casa, cortantes, cair de algum lugar. Se esses pais estão alcoolizados, muitas vezes eles não vão estar atentos, não vão ter essa percepção para prevenir essas coisas, esses cuidados. Eu lembrei aqui dos artigos da Constituição Federal e do ECA, porque muitos pais se veem envolvidos em processos, às vezes até com destituição da guarda da criança, do poder da guarda dessa criança. As crianças são retiradas da família, do convívio familiar, para que sejam protegidas devido a situações assim. E às vezes esses pais relatam que nem sabiam que isso poderia acontecer, não sabiam dessa responsabilidade, não reconhecem essa negligência. Então é preciso que as pessoas estejam atentas. Às vezes você nem sabe que você é um alcoólatra, não se reconhece um alcoólatra, mas fique atento a esses sinais de que você não tem controle da hora de parar, que você tenha necessidade de estar constantemente bebendo, que você perde a noção do que está acontecendo, do ambiente, das conversas. Uma outra realidade que acontece quando os pais ingerem muita bebida alcoólica são as constantes
brigas entre o casal ou entre outras pessoas, e essas crianças são expostas a essas situações de violência, né? Ou com a própria criança, né? A pessoa fica mais impulsiva, mais agressiva e acaba batendo na criança, e todas essas situações configuram atos de estarmos desrespeitando e não resguardando os direitos dessa criança, e são passíveis então de medidas corretivas, de, né, estarem correndo o risco de perder essa guarda da criança. Então eu quis alertar para isso porque muitos pais sequer sabem dessa responsabilidade. Então é para repensar esses comportamentos. Eu quero também falar aqui das consequências psicológicas desses atos, né, dessa falta, dessa negligência, dessa falta de cuidado com a bebida no ambiente familiar, diante das crianças, porque isso gera na criança uma sensação constante de insegurança. As crianças precisam de um ambiente seguro para se desenvolver de uma forma saudável. Imagine você num lugar onde você sente que você está constantemente em risco, que algo pode acontecer ali. Essa situação é muito desgastante, exige demais do nosso emocional. E uma criança não é capaz de lidar com isso. Estar no lar sentindo que esse ambiente é instável, emocionalmente ela fica insegura, ela não sabe o que pode acontecer ali a qualquer momento, então desenvolve sintomas de ansiedade nessa criança, ela pode desenvolver quadros depressivos. A criança muitas vezes se sente culpada por aquilo que acontece, né? Pelas brigas, pelos devido os pais estarem bebendo, porque esses pais muitas vezes falam coisas que fazem a criança se sentir um peso, ela se sentir culpada mesmo, né, pelo que está acontecendo, porque dá trabalho demais, porque o papai e a mamãe têm que trabalhar muito, porque eu não saio desse casamento por sua causa. Então muitas coisas são ditas ali, e a criança também tem toda uma forma particular de interpretar a situação e esse cenário. E muitas vezes ela se sente responsável por esses pais, por cuidar deles, porque ela vê que eles estão ali bêbados, vulneráveis, fica com medo desses pais morrerem, de ficar doente. Ela começa a fazer o papel de cuidadora desses pais, né? Então é preciso muito cuidado. A criança fica num jogo, numa tentativa de manter esses pais unidos, desse relacionamento, desse casamento não acabar. Ela fica constantemente insegura que essas brigas, essas discussões que acontecem no momento, né, do alcoolismo, que isso resulte em alguma violência. Então isso tudo gera uma sensação de instabilidade e de insegurança muito grande na criança, e que na vida adulta vai refletir nos relacionamentos, na maneira dela se comportar com outras pessoas, né? Sendo constantemente uma pessoa insegura, que depende muito desse convívio com o outro, de uma forma que ela está sempre se mantendo fechada, que ela não se abre para as relações, ela não confia nas pessoas, ela quer se relacionar com as pessoas, tem uma sensação de carência, de abandono, de falta de afetividade, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que tem medo de sofrer, medo que as pessoas a magoem, que as coisas não terminem bem nessa relação. Muitas vezes é um adulto que vai replicar o comportamento dos pais, né? Uma maneira inconsciente de tentar resolver esses conflitos dos pais, essa relação dos pais. Ela também se envolve com álcool, ela também se envolve em relações parecidas com as que os pais tiveram. Então vamos ficar atentos aos nossos comportamentos, né? Principalmente em relação a essas questões do álcool, as brigas constantes, próximas, perto da criança, que a criança
participe disso, que ela veja isso e absorva esse ambiente de instabilidade, de insegurança. O vídeo de hoje era sobre isso. Espero que ajude vocês a refletir sobre o comportamento de vocês diante das nossas crianças. Nossa responsabilidade com eles é muito grande. Eu fico por aqui. Um abraço.